Prepare-se agora, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente a forma como enxerga a vida, o dinheiro, os relacionamentos e até mesmo o futuro que está construindo. Não estamos falando de fórmulas mágicas, nem de truques superficiais, mas de algo muito mais profundo: o poder da sua própria consciência. E eu já começo com um convite direto. Escreva nos comentários agora mesmo a frase: "Eu escolho viver o fim que desejo". Esse simples ato é mais do que uma interação, é um comando simbólico para sua mente, uma declaração inicial que começa a mover engrenagens invisíveis. Faça isso agora, não adie. Essa é a sua primeira decisão consciente no processo. Você já parou para pensar que a vida que você vive hoje é o resultado de histórias internas que você contou repetidamente a si mesmo? Neville Goddard ensinava que tudo o que vemos como realidade nada mais é do que o reflexo de estados de consciência que assumimos no passado. Não existe acaso, não existe destino fixo. Existe apenas a imaginação humana, operando silenciosamente dia e noite, criando resultados de acordo com o que aceitamos como verdadeiro. A questão é: qual história você tem repetido todas as noites antes de dormir? Qual imagem você tem alimentado em silêncio quando ninguém está olhando? Muitas pessoas acreditam que o que pensam durante o dia é o que comanda suas vidas, mas não é bem assim. O momento mais poderoso acontece justamente antes de adormecer. Quando a mente consciente começa a relaxar, a barreira da lógica se enfraquece e o subconsciente se abre como um solo fértil. É nesse instante que você planta as sementes que vão florescer em sua vida. Pense comigo. Quantas vezes você foi dormir com preocupações financeiras, com raiva de uma situação, com medo do amanhã? E depois, como um ciclo repetido, você acorda no dia seguinte sentindo o peso dos mesmos problemas. Isso não é coincidência, é programação mental. O subconsciente não discute, não questiona, não analisa. Ele apenas aceita como verdade aquilo que você lhe entrega com emoção. É como um jardineiro invisível que cultiva exatamente as sementes que você planta, sejam elas de abundância ou de escassez. Agora imagine mudar esse processo. Imagine deitar-se hoje à noite com a convicção de que já é próspero, de que já vive o fim que deseja. Não importa o que o mundo externo mostre, porque o segredo está em assumir o estado interno antes que ele se torne visível. Esse é o coração dos ensinamentos de Neville. Viver o fim, antecipar mentalmente a realidade desejada até que ela se torne tão natural em sua consciência que o mundo físico não tenha escolha a não ser refletir. Mas atenção, isso não é apenas pensar positivo. Pensar positivo é superficial. O que estamos falando aqui é de uma reprogramação profunda, de sentir como verdadeiro algo que ainda não se manifestou. É entrar no papel, é vestir a identidade de quem já conquistou. Neville dizia: assumir o sentimento do desejo realizado é o caminho mais curto para sua realização. Isso significa que não basta desejar, é preciso sentir, imaginar e se entregar ao estado de já ter. Feche os olhos por um instante e se veja vivendo a vida que deseja. Não como um sonho distante, mas como um fato presente. Veja os detalhes, sinta as emoções, ouça os sons, toque o cenário. Quanto mais real for essa experiência interna, mais forte será a impressão deixada em seu subconsciente. E quando essa impressão se torna dominante, a realidade externa começa a se reorganizar para refletir o que você já aceitou internamente. Você pode estar pensando: mas isso não é auto-engano? Não estou mentindo para mim mesmo? E a resposta é clara: não. Porque a mente não distingue entre o que é vivido fisicamente e o que é vivido intensamente na imaginação. Essa é a chave que tantos ignoram. A imaginação é a única realidade. O que você experimenta dentro de si molda inevitavelmente o que você vai experimentar fora. A diferença é que a maioria das pessoas imagina inconscientemente, repete medos, dúvidas e fracassos, e depois chama isso de destino. Mas você não está mais preso a esse ciclo. A partir de hoje, você vai assumir o controle criativo da sua mente.
Vai começar a usar a imaginação de forma consciente, deliberada, consistente. Vai treinar-se para viver o fim desejado todas as noites antes de dormir. Essa prática simples, repetida com intenção, é capaz de transformar qualquer área da sua vida. Agora quero que você faça um teste rápido. Repita mentalmente esta frase comigo. Eu já sou próspero. Eu já vivo em abundância. O fim que desejo já é meu agora. Repita em silêncio, mas com emoção, como se fosse uma verdade absoluta. Sinta o peso dessas palavras ecoando dentro de você. Quanto mais você repete com sentimento, mais o subconsciente aceita. E quanto mais ele aceita, mais rápido a realidade responde. E aqui está um detalhe importante. Não espere sinais imediatos no mundo físico para acreditar. O maior erro é desistir cedo demais, porque nada parece ter mudado. A realidade externa tem um tempo de resposta, e esse tempo depende da intensidade da sua convicção interna. É como plantar uma semente. Você não cava a terra no dia seguinte para ver se ela já germinou. Você confia no processo invisível. Você rega com persistência. E um dia, inevitavelmente, a planta surge. Esse é o convite que faço a você. Comece hoje. Assuma o estado do fim desejado todas as noites, não como uma prática aleatória, mas como um compromisso. Durante os próximos 30 dias, antes de dormir, escolha uma cena curta que represente a realização do seu desejo. Pode ser você assinando um contrato, abraçando alguém, olhando para o extrato da sua conta, vivendo uma situação que simbolize a conquista. Repita essa cena em sua imaginação até que adormeça dentro dela. Essa técnica, chamada de SATS, State Akin to Sleep, era considerada por Neville a ferramenta mais poderosa de criação consciente. E mais, faça isso não com ansiedade, mas com naturalidade. O segredo não está em forçar, mas em permitir. Quanto mais você relaxa e sente como real, mais profundamente o subconsciente grava a experiência. É nesse espaço entre vigília e sono que a criação acontece. Enquanto o corpo descansa, a mente trabalha. Enquanto você dorme, a cena continua viva no invisível, reorganizando eventos, conectando oportunidades, preparando o caminho para que sua realidade externa se alinhe com sua nova identidade. Você pode estar pensando, mas e se eu não conseguir visualizar com clareza? Não se preocupe, não é a nitidez da imagem que importa, é o sentimento que a acompanha. Mesmo que você não veja com perfeição, sinta. Imagine a emoção de já ter. O subconsciente responde à emoção muito mais do que as imagens nítidas. Lembre-se, você não atrai o que deseja, você atrai o que já aceita como verdadeiro. Essa é a essência da lei da consciência. Tudo o que você experimenta fora é reflexo do que você assume dentro. Então a pergunta que você precisa se fazer hoje é: qual fim eu escolho viver? Porque você pode escolher continuar revivendo o ciclo do medo, da escassez e da dúvida, ou pode escolher plantar hoje o estado da abundância, da confiança e da realização. E, para reforçar essa escolha, escreva agora nos comentários: eu vivo o fim que escolho. Isso não é apenas uma frase, é uma declaração, um selo mental. Quanto mais você afirma, mais forte fica a nova identidade. Esse é apenas o início da jornada. O que você aprendeu aqui é o fundamento. Nos próximos blocos, vamos aprofundar em técnicas específicas, em exemplos práticos, em histórias reais que comprovam esse princípio. Mas hoje, o mais importante é que você entenda: o poder já está em você. Não em algo externo, não em forças místicas, mas na sua própria imaginação disciplinada. Agora vá e aplique. Feche os olhos esta noite e viva o fim. Você já deu o primeiro passo ao compreender que a imaginação é o ponto de partida de toda a criação. Mas agora precisamos ir mais fundo, porque não basta saber intelectualmente que a mente cria a realidade. É preciso assumir isso como prática diária, como modo de viver. A maioria das pessoas consome essas ideias como se fossem inspiração momentânea,
mas não sustenta a disciplina necessária para transformar o conhecimento em poder real. Neville Goddard repetia algo simples, mas que poucos realmente colocam em prática. Persistência imaginativa vence tudo. Pense nisso. Persistência. Não é sobre imaginar uma vez, se empolgar e depois esquecer. É sobre retornar ao estado escolhido todos os dias, até que ele se torne mais natural para você do que o estado anterior. É sobre insistir na visão interna até que ela substitua completamente a velha identidade. Olhe ao redor. Cada detalhe da sua vida atual foi construído a partir de estados que você aceitou no passado. Seja sua situação financeira, seus relacionamentos, sua saúde, tudo é reflexo de estados mentais que se repetiram até se tornarem realidade externa. Então, se você deseja mudar, não adianta lutar com as circunstâncias externas. Você precisa trocar o estado interno. Precisa abandonar o velho eu e assumir conscientemente o novo eu que já vive o fim desejado. Mas aqui surge uma dúvida comum. Como eu sei se realmente assumi o estado? A resposta é simples. Você sabe que assumiu quando começa a reagir ao mundo de forma diferente. As circunstâncias externas podem até permanecer as mesmas por um tempo, mas dentro de você algo muda. Você não se desespera mais, não reage com medo, não fica preso na ansiedade. Em vez disso, responde com confiança, porque já aceitou internamente que o resultado final está garantido. Isso não significa se tornar passivo. Significa agir a partir de uma nova base interna. Por exemplo, se você assume o estado de prosperidade, não é apenas imaginar ter dinheiro. É começar a sentir que a vida cuida de você, que oportunidades fluem naturalmente, que a escassez já não faz parte da sua identidade. A partir desse estado, suas escolhas mudam. Você começa a tomar decisões diferentes, enxergar possibilidades que antes passariam despercebidas. Esse é o poder invisível da mudança de estado. Agora quero compartilhar com você uma técnica poderosa, inspirada nos ensinamentos de Neville. A revisão. Ele ensinava que não apenas podemos criar o futuro pela imaginação, mas também reescrever o passado. Sim, o passado. Como isso funciona? Simples. O que chamamos de passado é apenas uma memória que carregamos no presente. E essa memória molda quem acreditamos ser hoje. Mas se você altera a memória na imaginação, altera também a identidade que carrega consigo. Exemplo. Imagine que hoje você passou por uma situação desconfortável. Talvez alguém tenha falado algo que te magoou ou você tenha se sentido humilhado em um ambiente de trabalho. A maioria das pessoas vai para a cama revivendo essa cena repetidamente, reforçando o estado de fraqueza ou de rejeição. Mas você pode escolher diferente. Antes de dormir, feche os olhos e recrie a cena de outro modo. Imagine que aquela conversa terminou bem, que você saiu fortalecido, que recebeu respeito. Reviva mentalmente o evento como gostaria que tivesse acontecido. Neville chamava isso de ressignificação criativa do passado. E sabe o que acontece quando você pratica? O subconsciente aceita a nova versão como real, e isso altera sua reação futura, suas crenças, até mesmo a forma como as pessoas passam a responder a você. Não é mágica, é consciência. É entender que o tempo não é linear, que tudo acontece dentro da mente agora, e que você pode escolher qual versão da experiência manter viva em si. Outro ponto essencial é compreender que o mundo externo é um espelho da sua consciência. Isso significa que não adianta lutar contra as circunstâncias. Se você vê algo indesejado acontecendo, em vez de reagir com medo ou raiva, reconheça que aquilo é apenas um reflexo do estado que estava ativo em você. Isso não é culpa, não é castigo, é apenas lei. E se é lei, pode ser usada a seu favor. Basta trocar o estado. Pergunte-se: quem eu seria se já tivesse o que desejo? E depois viva como essa pessoa vive. Imagine-se recebendo boas notícias, agindo com confiança, sentindo gratidão. Essa prática contínua cria uma nova vibração dominante e o mundo externo começa a responder. O segredo é não desistir quando nada parece ter mudado, porque nesse momento o subconsciente já está sendo impressionado.
O resultado externo é apenas questão de tempo. Vamos a um exercício prático agora. Feche os olhos por alguns segundos. Respire fundo. Traga à mente um desejo específico, algo que você realmente queira transformar na sua vida. Agora pergunte-se, se isso já fosse verdadeiro, como eu estaria me sentindo agora? Permita que a emoção surja. Talvez seja alívio, alegria, liberdade, poder. Segure esse sentimento. Amplifique. Deixe-o preencher seu corpo. Agora imagine uma cena curta que represente esse estado realizado. Pode ser uma conversa em que você conta a novidade a um amigo. Pode ser uma imagem de você sorrindo diante do resultado. Pode ser qualquer símbolo que represente o fim conquistado. Repita essa cena algumas vezes, até que se torne natural. Esse é o treino. Não espere que seja perfeito na primeira tentativa. Com o tempo, sua mente começa a se adaptar. O segredo é persistir. Quanto mais você pratica, mais forte fica a impressão. E quanto mais forte a impressão, mais inevitável a manifestação. Um erro comum é confundir imaginação criativa com visualização forçada. A diferença é simples. Na imaginação criativa, você sente como real, você relaxa e vive a cena. Na visualização forçada, você tenta controlar demais, fica preso na ansiedade, compara com a realidade atual. Isso gera resistência. Por isso, a chave é permitir. É brincar com a cena como uma criança brinca com fantasia. As crianças não questionam se é verdade. Elas simplesmente assumem o papel e vivem intensamente. É esse espírito que você precisa resgatar. E lembre-se, não se trata apenas de dinheiro ou sucesso. A lei da consciência pode ser aplicada em qualquer área: saúde, relacionamentos, autoestima, propósito. Tudo o que existe fora de você começou como uma ideia dentro de alguém. O mesmo vale para a sua vida. O que você imagina hoje será a realidade que você experimenta amanhã. Quero que você perceba algo importante. Você já está criando o tempo todo. Não existe um momento em que a lei não esteja em funcionamento. A diferença é que agora você está aprendendo a usar conscientemente o processo. Antes, você criava inconscientemente, repetindo medos, traumas e dúvidas. Agora você pode escolher criar deliberadamente, repetindo cenas de abundância, confiança e vitória. E aqui vai mais um convite prático. Escolha uma frase de poder e repita-a várias vezes ao longo do dia. Pode ser: eu vivo o fim que escolho. Ou: meu desejo já é real em minha consciência. Quanto mais você afirma, mais a nova identidade se fortalece. Isso não é superstição. Isso é programação mental consciente. O que você precisa entender é que não existe diferença entre imaginação e realidade, exceto pelo tempo. A imaginação é a realidade em seu estado invisível, ainda não cristalizado. Quando você assume algo internamente com convicção, é apenas questão de tempo até que o mundo externo se dobre para refletir. Essa é a verdadeira fé. Viver internamente como se já fosse. E se hoje você ainda duvida, tudo bem. A dúvida é natural no início, mas não desista por causa dela. Continue praticando, continue assumindo, continue persistindo, porque cada vez que você retorna ao fim desejado, está enfraquecendo a velha identidade e fortalecendo a nova. No próximo bloco, vamos aprofundar ainda mais na prática da imaginação criativa, explorando como transformar isso em um verdadeiro estilo de vida e não apenas em uma técnica isolada. Mas por enquanto, leve isso com você. Viva o fim, persista no estado e não dê atenção às aparências atuais. Porque a vida não responde ao que você quer, mas ao que você já aceitou ser. Agora que você já entendeu a importância de assumir estados e persistir na imaginação, precisamos explorar algo ainda mais profundo: o conceito de identidade. Porque, no fim das contas, você não atrai aquilo que deseja. Você atrai aquilo que acredita ser. Essa é uma das chaves mais poderosas dos ensinamentos de Neville, e talvez uma das mais difíceis de aceitar no início. Pare para refletir. Quando você deseja algo intensamente, está na verdade afirmando para si mesmo que ainda não tem.
Esse é o paradoxo. Desejar pode reforçar a ausência, mas quando você assume a identidade de quem já tem, o desejo se dissolve e dá lugar à certeza. A mudança acontece não porque você força, mas porque você se torna. Isso explica por que tantas pessoas passam anos tentando manifestar resultados sem sucesso. Elas passam o tempo todo pedindo, sonhando, visualizando de forma ansiosa, mas nunca assumem a identidade final. Continuam se vendo como alguém que tenta conquistar, em vez de como alguém que já conquistou. E o mundo externo responde a essa autoimagem de tentativa, não de realização. Neville ensinava que o segredo é simples. Assuma o sentimento do desejo realizado. Em outras palavras, se você quer prosperidade, não viva como alguém que busca prosperar. Viva como alguém que já é próspero. Se você quer amor, não viva como alguém carente à espera. Viva como alguém amado. Se você quer saúde, não viva como um doente que deseja melhorar. Viva como alguém já saudável. O desafio é que a identidade antiga, construída ao longo de anos de experiências e crenças, insiste em retornar. Você pode até imaginar o fim uma vez, mas depois, no dia a dia, volta a reagir como sempre reagiu. E é aí que entra a persistência. Cada vez que você escolhe conscientemente assumir a nova identidade, mesmo diante das velhas circunstâncias, você enfraquece o velho eu e fortalece o novo. Quero que você faça um exercício agora. Pense em um desejo que você tenha, algo específico, algo que realmente importa para você. Agora pergunte-se: quem eu seria se isso já fosse verdadeiro? Preste atenção às respostas internas. Como você se sentiria? Que tipo de postura teria? Quais decisões tomaria naturalmente? Que conversas teria? Como caminharia? Como olharia para o mundo? Esse exercício é mais do que imaginação. É um treinamento de identidade. Quanto mais você repete, mais começa a se habituar a esse novo papel. E lembre-se, o subconsciente não distingue entre imaginação e realidade. Se você sustentar consistentemente esse estado, sua mente vai aceitá-lo como sua nova verdade, e o mundo externo será obrigado a se alinhar. Talvez você se pergunte: mas como agir como se eu já fosse próspero se ainda estou cheio de dívidas? Ou, como viver como se já tivesse amor se ainda estou sozinho? A resposta é: não se trata de fingir ou se iludir. Trata-se de reagir internamente a partir da identidade escolhida. Se você se vê como próspero, sua reação às dívidas muda. Em vez de desespero, você age com confiança, sabendo que a solução já está a caminho. Se você se vê como amado, sua solidão não é mais uma ferida, mas apenas uma fase passageira que não define quem você é. O segredo está em não se deixar prender pelas aparências atuais. Neville dizia: ignore as evidências dos sentidos e viva no fim. Isso não significa negar a realidade externa, mas significa não se submeter a ela como se fosse definitiva. O que você vê fora é apenas reflexo de um estado passado. O que você assume agora é o que vai determinar o futuro. E aqui está algo poderoso. Você pode usar pequenas práticas diárias para reforçar essa identidade. Uma delas é o diálogo interno. Preste atenção ao que você diz a si mesmo quando ninguém está ouvindo. Esse diálogo é uma forma de oração, é um comando direto ao subconsciente. Se você vive se dizendo nunca consigo, as coisas sempre dão errado para mim, eu não tenho sorte, adivinha o que você está criando? Mais do mesmo. Agora experimente trocar essas frases. Imagine que alguém pergunta a você como está sua vida. Como responderia se já vivesse o fim desejado? Comece a praticar esse diálogo mentalmente. Se seu desejo é prosperidade, diga a si mesmo: as coisas estão fluindo de forma incrível, oportunidades aparecem, o dinheiro circula com facilidade. Se é amor, minha vida está preenchida de carinho, eu sou amado de verdade, me sinto completo. Esse diálogo interno não é apenas otimismo, é programação direta da identidade. Outro exercício poderoso é a técnica da cena curta. Em vez de tentar imaginar uma vida inteira, escolha uma cena simples que simbolize o fim realizado. Pode ser alguém te parabenizando,
Você sorrindo ao ver uma conquista ou segurando um objeto que representa o resultado. Reviva essa cena repetidamente, especialmente antes de dormir. Essa é a prática que mais impressiona o subconsciente, porque o coloca em contato direto com a sensação final. E se você sente dificuldade em imaginar, use o corpo. Sim, use o corpo. Experimente caminhar como alguém confiante, respire como alguém realizado, sorria como alguém que já conquistou. O corpo influencia a mente tanto quanto a mente influencia o corpo. Essa é uma forma prática de treinar o estado. Quero que você entenda. Tudo já existe como possibilidade dentro da consciência. Não há nada que você precise criar do zero. O que você faz ao assumir o fim é escolher uma versão específica de si mesmo e habitá-la até que se torne inevitável no mundo externo. É como mudar de estação de rádio. As frequências já estão no ar. Você apenas escolhe qual quer sintonizar. E mais, não há desejo pequeno ou grande. Não há diferença entre imaginar encontrar uma moeda no chão e imaginar conquistar milhões. A lei é a mesma. A diferença está apenas na resistência interna. Quando você acha algo difícil demais, cria barreiras. Quando trata como natural, a manifestação acontece com leveza. Por isso, comece com pequenas experiências. Prove a si mesmo que a lei funciona. Escolha algo simples para manifestar e veja como o processo acontece. Isso fortalece sua fé e aumenta sua confiança para desejos maiores. E aqui vai um alerta. Não compartilhe suas práticas com quem não entende. Muitas vezes as pessoas ao seu redor não têm consciência dessas verdades e vão rir, criticar ou lançar dúvidas. Proteja seu processo. Essa é uma jornada interna, íntima. Você não precisa da aprovação de ninguém para viver o fim. O que importa é sua convicção silenciosa. Agora quero que você faça uma promessa a si mesmo. Diga mentalmente: eu escolho assumir hoje a identidade de quem já vive o fim que desejo. Repita isso com força. Escreva se for preciso. Coloque em um papel e leia todas as manhãs. Esse é o compromisso que vai manter você no caminho. No próximo bloco, vamos aprofundar no poder da repetição e no impacto que ela tem na formação da sua nova identidade. Porque a verdade é que não basta imaginar uma vez. A mente precisa de consistência. Assim como um músculo precisa de treino para se fortalecer, a nova identidade precisa ser repetida até se tornar natural. E quando isso acontece, nada pode impedir a manifestação. Mas por agora, leve consigo essa certeza. Você não é definido pelo que aconteceu, nem pelo que parece estar acontecendo agora. Você é definido pelo estado que escolhe assumir neste momento. E a cada instante, você tem o poder de escolher novamente. Então, eu pergunto: qual identidade você vai assumir hoje? Até aqui você já compreendeu que o segredo está em assumir estados e viver o fim como se fosse presente. Também percebeu que identidade é a chave. Você só manifesta aquilo que aceita ser. Agora precisamos explorar o combustível invisível que sustenta todo o processo: a repetição. A mente não muda porque você pensou diferente uma única vez. A mente muda porque você alimenta a mesma ideia todos os dias, até que ela se torna dominante. É assim que crenças se formam. Você acredita em algo porque ouviu, pensou e repetiu tantas vezes que acabou aceitando como verdade. E o subconsciente não distingue entre algo repetido intencionalmente ou absorvido por acaso. Ele apenas grava. Por isso, se você viveu anos repetindo frases de escassez, de limitação, de dúvida, não se surpreenda se a vida refletir exatamente isso. Mas aqui está a boa notícia. Da mesma forma que crenças antigas foram criadas pela repetição, novas crenças podem ser instaladas pelo mesmo processo. É apenas questão de constância. Neville Goddard dizia que a imaginação disciplinada vence a realidade aparente. Mas o que significa imaginação disciplinada? Significa retornar à cena escolhida, à identidade escolhida, quantas vezes for necessário, até que se torne natural. Mesmo que o mundo externo insista em mostrar o contrário, você continua voltando ao fim, repetindo, reforçando,
persistindo. Esse é o treino. Quero que você entenda uma coisa essencial. Sua mente é como um campo fértil. Se você planta uma semente hoje e nunca mais cuida dela, talvez ela até brote, mas dificilmente vai florescer. Agora, se você rega, protege e alimenta, a colheita se torna inevitável. A repetição é a água que mantém viva a nova semente mental. E não estamos falando apenas de frases ou imagens. Estamos falando de estados inteiros. Cada vez que você volta ao estado do fim, está reforçando sua nova identidade. Cada vez que reage de forma diferente a uma circunstância externa, está treinando a mente para permanecer no novo padrão. A repetição não é só mental, é também comportamental. Um exemplo simples. Imagine que você está treinando o estado de prosperidade. Durante o dia surge uma conta inesperada. O velho eu reagiria com desespero, medo, reclamação. Mas o novo eu, mesmo que ainda não veja a solução, escolhe reagir com confiança, talvez até com gratidão. Esse pequeno gesto é repetição prática. Você está dizendo ao subconsciente: eu sou próspero, mesmo quando as aparências mostram o contrário. Cada repetição desse tipo fortalece a nova identidade. Outro ponto importante é compreender que a repetição precisa estar carregada de emoção. Não adianta repetir frases mecanicamente, como se fosse uma tarefa chata. O subconsciente responde à emoção, não à quantidade de palavras. Uma frase dita com convicção vale mais do que 100 ditas sem sentimento. Por isso, ao repetir, coloque emoção. Sinta cada palavra. Aqui vai um exercício que você pode começar hoje. Escolha 3 afirmações que representem o fim desejado. Pode ser algo como: eu já sou próspero, minha vida é abundante e fluida, eu vivo em paz e segurança, todas no presente, todas como se já fossem verdade. Agora repita essas frases antes de dormir, com os olhos fechados, em um estado relaxado. Mas não apenas diga. Imagine o que cada frase significa. Veja imagens, sinta emoções, deixe o corpo responder. Isso é repetição criativa, não apenas verbal. E aqui está o segredo. Não mude suas frases o tempo todo. Escolha poucas e mantenha. A constância cria raízes. Mudar o tempo todo impede que o subconsciente absorva profundamente. Seja consistente. Muitas pessoas desistem porque não veem resultados imediatos. Mas pense nisso. Você passou anos repetindo crenças limitantes. Por que espera que um novo padrão se instale em poucos dias? O processo exige paciência, mas é inevitável. O subconsciente não resiste à repetição consistente. Outro aspecto essencial é a repetição indireta, aquela que acontece através do ambiente. O que você consome diariamente também repete mensagens para sua mente. Se você passa horas assistindo notícias negativas, conversando com pessoas pessimistas ou alimentando pensamentos de escassez, está reforçando estados antigos. Mas se começa a se cercar de conteúdos que elevam, de palavras que fortalecem, de pessoas que acreditam em possibilidades, você cria um ambiente que repete para você a nova identidade. Por isso, cuide do que entra na sua mente. Seja seletivo. Seu subconsciente está sempre ouvindo, mesmo quando você não percebe. Escolha conscientemente o que vai alimentar sua mente todos os dias. Agora quero te mostrar algo ainda mais poderoso: a repetição durante o sono. Neville enfatizava que o momento mais fértil para impressionar o subconsciente é justamente antes de dormir. Isso porque a mente consciente está relaxada e o subconsciente assume o controle. Se você repete a cena ou a frase nesse instante, a impressão se torna muito mais forte. Ele ensinava uma técnica chamada SATS, State Akin to Sleep, estado semelhante ao sono. Funciona assim: você se deita, relaxa profundamente, entra em um estado de sonolência e, nesse estado, imagina a cena final realizada, repetindo até adormecer. Essa é a forma mais eficaz de usar a repetição, porque leva a mensagem direto ao subconsciente sem resistência da mente lógica. E não se preocupe se você adormecer no meio da prática. Isso é ótimo. Significa que a cena entrou junto com você no sono
e o subconsciente continuará trabalhando durante a noite. Agora quero que você imagine como seria sua vida se durante os próximos 30 dias você repetisse a mesma cena todas as noites, adormecendo dentro dela. Imagine o poder acumulado disso, uma impressão diária, reforçada sem falhas. É impossível que sua realidade permaneça igual. Outro detalhe: a repetição também precisa de silêncio. O excesso de esforço gera resistência. Não se trata de repetir como quem implora, mas como quem afirma. Você não está pedindo, está declarando. Você não está implorando por algo futuro, está afirmando uma verdade presente. Essa diferença muda tudo. E lembre-se, os resultados não virão apenas de forma direta. Muitas vezes você começa a perceber mudanças sutis em seu comportamento, em sua energia, em como as pessoas respondem a você. Isso é sinal de que o subconsciente já está sendo transformado. Com o tempo, os resultados externos se tornam inevitáveis. Agora faça um compromisso com você mesmo. Durante os próximos dias, pratique a repetição consciente. Escolha suas frases, escolha sua cena e não falhe. Mesmo que a mente tente resistir, mesmo que o mundo externo pareça não mudar, continue, porque a repetição é a prova de fé. Persistir sem ver resultados imediatos é a maior demonstração de convicção. No próximo bloco, vamos explorar outro aspecto fundamental: o poder da imaginação vívida, como dar vida às cenas internas de forma tão real que o subconsciente não consiga distingui-las da experiência física. Você vai descobrir como usar todos os sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar, para tornar suas criações mentais irresistivelmente reais. Mas, por enquanto, leve consigo esta verdade: a repetição é a chave que abre todas as portas. O que você repete com emoção se torna sua identidade. E o que se torna sua identidade não tem escolha senão se manifestar no mundo externo. Então pergunto: o que você vai repetir hoje? Até agora, você já entendeu que viver o fim é assumir estados internos, que identidade é mais poderosa do que desejo, e que repetição é a chave para instalar novas crenças. Agora, chegou o momento de explorar o que dá vida a tudo isso: a imaginação vívida. A maioria das pessoas imagina de forma superficial, como se fosse um devaneio distante. Mas a imaginação que cria realidades é diferente. Ela é sensorial, intensa, carregada de detalhes. É quando você usa não apenas a mente, mas todos os sentidos internos para dar corpo à cena escolhida. Neville Goddard dizia que a imaginação é o próprio Deus em ação, porque é através dela que criamos mundos. Se você aprende a imaginar de forma vívida, nada lhe será impossível. Pense em como você se lembra de algo marcante que já aconteceu em sua vida. Não é apenas uma imagem vaga, é um conjunto de sons, cheiros, toques, emoções. Quanto mais vívida a lembrança, mais forte o impacto emocional. Agora aplique isso ao futuro. Se você consegue lembrar do passado em detalhes, também pode criar o futuro em detalhes. A diferença é que, em vez de reviver, você projeta. Aqui vai um exercício prático. Feche os olhos e escolha uma cena que represente o fim desejado. Suponha que seu desejo seja liberdade financeira. Em vez de apenas imaginar números em uma conta, veja-se abrindo um extrato bancário com o valor que simboliza a abundância para você. Ouça o som do papel se abrindo ou da notificação no celular. Toque na tela. Sinta a textura. Respire fundo e perceba a sensação de alívio. Imagine-se sorrindo, talvez ligando para alguém querido para compartilhar a notícia. Veja o cenário ao redor, as cores, a iluminação. Quanto mais detalhes, mais real se torna. Outro exemplo: se o desejo é saúde plena, imagine-se praticando uma atividade física com energia. Sinta o vento no rosto, ouça os sons do ambiente, perceba o corpo leve e forte. Deixe a emoção de gratidão preencher cada parte de você. O segredo é transformar a cena em uma experiência completa. Não apenas visualizar, mas vivenciar internamente. Quanto mais vívida,
mais profundo é o impacto no subconsciente. E não se preocupe se no início parecer difícil. Assim como qualquer habilidade, a imaginação vívida se fortalece com prática. No começo, pode ser que você consiga apenas alguns detalhes. Com o tempo, vai se tornar cada vez mais real. O importante é começar. Um detalhe que Neville sempre destacava: mantenha a cena curta. Não é necessário criar um filme longo. Uma pequena cena repetida com emoção é mais eficaz do que tentar imaginar uma vida inteira. O subconsciente responde à intensidade, não à duração. E aqui está outra chave. Envolva-se emocionalmente. O que realmente imprime no subconsciente não é a clareza da imagem, mas a emoção que ela carrega. Se você consegue sentir o alívio, a alegria, a paz, já é suficiente. A cena é apenas um veículo para despertar o sentimento. Agora quero que você entenda algo revolucionário. A imaginação vívida não é apenas uma ferramenta para o futuro, ela é também um antídoto contra o passado. Se você vive preso em lembranças dolorosas, é porque continua repetindo mentalmente essas cenas. Mas você pode substituí-las. Você pode recriar as memórias em sua imaginação, dar a elas um final diferente, sentir uma emoção diferente, e isso muda a forma como sua mente reage no presente. Não é apagar a história, é reprogramar a percepção. E se você duvida que isso é possível, pense em como duas pessoas podem ter lembranças diferentes do mesmo evento. O que muda? O significado que cada uma atribuiu. A memória não é estática, ela é moldável. E quando você aprende a moldá-la, aprende a libertar-se de qualquer prisão emocional. Outro ponto essencial: não espere estar em silêncio total para praticar. A imaginação pode ser ativada em qualquer lugar. No transporte, em uma pausa no trabalho, durante uma caminhada. Claro, os momentos de silêncio profundo, especialmente antes de dormir, são os mais poderosos. Mas quanto mais você pratica no dia a dia, mais natural se torna. E lembre-se, você já imagina o tempo todo. Quando se preocupa, está imaginando. Quando sente medo, está criando cenas mentais negativas. O que estamos propondo não é algo novo. É apenas redirecionar o poder que você já usa de forma inconsciente. Em vez de imaginar fracassos, comece a imaginar vitórias. Em vez de antecipar problemas, antecipe soluções. Pense no seguinte: o universo responde não ao que você deseja, mas ao que você imagina repetidamente com emoção. Então a pergunta é: o que você tem imaginado ultimamente? Se sua vida atual não está como você gostaria, é porque sua imaginação foi sequestrada por cenas indesejadas. Mas a partir de hoje, você pode retomar o controle. Agora quero propor um exercício de aprofundamento. Escolha um momento do seu dia, pode ser à noite antes de dormir, e dedique 10 minutos à imaginação vívida. Durante esse tempo, desligue o celular, crie um ambiente tranquilo, feche os olhos e mergulhe na cena escolhida. Use todos os sentidos, como se estivesse vivendo aquilo agora. Não faça com pressa. Permita-se sentir. Se a emoção for forte a ponto de você sorrir ou até chorar, perfeito. Significa que a cena se tornou real internamente. E mais, repita a mesma cena por vários dias. Não mude constantemente. A repetição da mesma experiência é o que cria raízes profundas. Com o tempo, você vai perceber que essa cena começa a invadir seus pensamentos durante o dia, de forma espontânea. Esse é o sinal de que o subconsciente já a aceitou. Talvez você se pergunte: mas e se eu não acreditar no começo? Não tem problema. A crença vem com a repetição. Você não precisa acreditar plenamente no início. Basta praticar. Quanto mais você vive a cena internamente, mais natural ela se torna. Até que um dia você percebe que já acredita sem esforço. Esse é o processo. Não é sobre forçar a fé, é sobre cultivar a fé através da experiência interna. Outro detalhe fundamental: não se prenda ao como as coisas vão acontecer. O subconsciente não precisa de instruções de logística. Ele apenas cria a realidade correspondente ao estado assumido. O como será resolvido de formas muitas vezes surpreendentes, através de sincronicidades, encontros,
oportunidades inesperadas. Sua tarefa não é planejar o caminho, mas viver o fim. E lembre-se, não existe esforço perdido. Cada vez que você imagina vívida e emocionalmente, está deixando uma impressão no subconsciente. Mesmo que os resultados ainda não sejam visíveis, algo já está se movendo no invisível. Continue, persista, confie. Agora feche os olhos por um instante e imagine você, daqui a 6 meses, vivendo exatamente a realidade que deseja. Onde você está? Quem está ao seu lado? O que sente? Respire fundo e sinta o gosto dessa vitória. Essa cena é sua. E quanto mais você voltar a ela, mais inevitável ela se tornará. No próximo bloco, vamos falar sobre o tempo. Porque muitas pessoas desistem por acreditarem que está demorando demais. Mas o tempo na criação consciente não funciona da forma linear que fomos ensinados. Você vai descobrir como o tempo é apenas um reflexo do estado interno e como pode acelerar o processo ao alinhar-se com a certeza. Por enquanto, guarde esta verdade. A imaginação vívida é a ponte entre o invisível e o visível. Se você consegue viver internamente com intensidade, o externo será apenas uma questão de paciência. Então pergunto, qual cena você vai repetir hoje até que se torne inevitável em sua vida? No bloco anterior, falamos sobre a imaginação vívida e como ela é a ponte entre o invisível e o visível. Agora, vamos aprofundar em um tema que gera dúvidas para quase todos: o tempo. Por que algumas manifestações parecem acontecer rapidamente e outras demoram tanto? O que determina essa velocidade? Para começar, precisamos abandonar a visão comum de tempo como algo linear e absoluto. O tempo, no contexto da consciência, é apenas uma construção mental. Ele não existe fora de nós. O que chamamos de espera é, na verdade, uma percepção criada pela mente consciente. O subconsciente não opera com o relógio humano. Ele responde apenas a estados internos. Neville Goddard costumava dizer: o que você assume como verdadeiro, se sustentado, se tornará realidade. Repare que ele não disse pode se tornar, mas se tornará. A única variável é o intervalo entre a aceitação interna e a manifestação externa. Esse intervalo é o que chamamos de tempo, mas não é o tempo que cria a manifestação, é o estado assumido que molda o tempo. Pense assim: o tempo não traz nada até você. É você quem, ao assumir um estado, se move até a realidade correspondente. O que parece uma espera é, na verdade, uma transição interna. Vamos a um exemplo prático. Imagine 2 pessoas plantando sementes no mesmo dia. Uma delas planta e, no dia seguinte, cava a terra para ver se algo já brotou. No terceiro dia, repete o processo, até destruir a semente pelo excesso de ansiedade. A outra planta rega e confia. Não cava a terra, apenas mantém o cuidado. Qual delas terá resultados? É óbvio. O tempo favorece quem confia, não quem duvida. Da mesma forma, quando você imagina seu fim desejado, ele já está criado no invisível. O tempo que leva para aparecer no visível depende apenas da sua capacidade de sustentar a convicção sem sabotar o processo com dúvidas constantes. E aqui está o segredo. O tempo pode ser encurtado pela intensidade emocional e pela persistência. Quanto mais você vive a cena internamente com fé, mais rápido ela se torna inevitável. Quanto mais você duvida, questiona e alterna entre estados, mais você prolonga a manifestação. Pense nisso. Cada vez que você desiste mentalmente, você está recomeçando o processo. É como plantar e arrancar a semente, plantar de novo e arrancar de novo. É por isso que tantas pessoas sentem que nada funciona. Não é porque a lei falhou, mas porque elas não sustentaram o estado tempo suficiente para florescer. Neville dizia: você já é aquilo que busca ser, mas não sabe. Essa frase resume tudo. O que você deseja já existe como estado, já está disponível na consciência. Não há nada a ser criado, apenas assumido. Quando você assume internamente e se recusa a abandonar esse estado, o tempo se torna apenas um detalhe, uma formalidade. Agora quero que você reflita sobre algo importante.
Como você reage durante o intervalo entre a imaginação e a manifestação? É justamente aí que muitos se perdem. Em vez de manter a confiança, caem em ansiedade, frustração, medo. Essa reação é uma prova de que ainda não assumiram verdadeiramente o fim. Quando você realmente vive o fim internamente, a espera deixa de ser um peso. Você já sente a paz de ter, mesmo sem ver. E esse estado de paz é, por si só, um sinal de que a manifestação é inevitável. Outro ponto essencial: não compare seu tempo com o de outras pessoas. Cada um tem resistências internas diferentes. O que para alguém pode levar dias, para outro pode levar meses, mas isso não importa. A lei é infalível. O que você assume com convicção se torna real. Não existe exceção. E lembre-se, nem sempre a manifestação acontece da forma que você espera. Muitas vezes, o caminho é surpreendente. O importante não é controlar os meios, mas confiar no fim. O como é irrelevante. O estado assumido é o que determina tudo. Quero propor um exercício para você agora. Escolha um desejo específico. Feche os olhos e imagine que já se passou o tempo necessário. Veja-se lá na frente, já vivendo a realização. Não se preocupe com como chegou até ali. Apenas sinta o resultado final. Imagine-se contando a alguém como tudo aconteceu de forma inesperada, como se fosse até engraçado perceber que você se preocupava tanto. Viva essa cena. Sinta o alívio, a leveza. Isso é viver além do tempo. Você não precisa esperar fisicamente para sentir. A emoção do fim pode ser vivida agora. E quando você a vive agora, o tempo deixa de importar. Outro detalhe poderoso: a aceleração acontece quando você elimina o conflito interno. Se você deseja riqueza, mas continua repetindo frases de escassez no dia a dia, está travando o processo. Se deseja amor, mas continua se vendo como alguém rejeitado, está contradizendo a cena imaginada. O subconsciente precisa de coerência. Quando o pensamento, emoção e identidade estão alinhados, a manifestação se torna rápida. É como afinar um instrumento. Se cada corda está em uma frequência diferente, o som é caótico. Mas quando todas estão em sintonia, a música flui. Sua mente funciona da mesma forma. Agora quero te lembrar de algo. Não se assuste quando os primeiros sinais começarem a aparecer. Muitas vezes, o caminho se abre através de pequenas pistas. Um encontro, uma ideia, uma oportunidade. Reconheça esses sinais como confirmações, não como coincidências. Eles são o eco da sua imaginação reverberando no mundo físico. E aqui está a parte mais importante. Haja quando sentir o impulso. A imaginação cria, mas a ação inspirada confirma. Não se trata de forçar, mas de responder às oportunidades que surgem naturalmente. Quando você já vive o fim internamente, começa a perceber caminhos que antes estavam invisíveis. Sua tarefa é apenas seguir o fluxo. No próximo bloco, vamos explorar justamente isso, a ação inspirada. Você vai descobrir como agir não a partir da falta ou da ansiedade, mas a partir da certeza e da confiança. Essa é a diferença entre agir como quem busca e agir como quem já tem. Mas, por enquanto, guarde esta verdade. O tempo não é inimigo nem obstáculo. Ele é apenas o reflexo da sua persistência. Quanto mais você sustenta o fim internamente, menos o tempo importa. E quando o tempo deixa de importar, a manifestação se aproxima com velocidade surpreendente. Então pergunto: você está disposto a sustentar sua visão até que ela se torne inevitável? Ou vai desistir no meio do caminho porque os ponteiros do relógio insistem em se mover? Nos blocos anteriores, você aprendeu sobre estados, identidade, repetição, imaginação vívida e até sobre o tempo como reflexo interno. Agora chegou o momento de abordar um tema que gera muita confusão: a ação. Afinal, se tudo é consciência, se tudo é imaginação, qual é o papel da ação prática? Muitas pessoas confundem a lei da consciência com passividade. Pensam: se eu posso imaginar, não preciso agir, basta esperar. Esse é um dos maiores erros, porque a imaginação cria o estado, mas é a ação inspirada que confirma e solidifica esse estado no mundo físico.
Aqui está a diferença. Quando você age a partir da ansiedade, tentando forçar resultados, sua ação nasce da falta. Mas quando você age a partir da certeza interna, sua ação nasce da abundância. A primeira desgasta, a segunda flui. Neville Goddard dizia: não confunda a ação externa com a criação. A criação já está concluída. A ação é apenas a ponte que leva você até a experiência. Isso significa que nada do que você faz cria o resultado. O resultado já existe como estado assumido. Mas suas ações se tornam coerentes com esse estado, funcionando como caminhos naturais pelos quais a manifestação se revela. Vou dar um exemplo simples. Imagine que você assumiu o estado de prosperidade. Em sua imaginação, você já se vê vivendo com abundância, tranquilo financeiramente. A partir desse estado, você começa a ter ideias diferentes. Talvez sinta o impulso de iniciar um projeto. Talvez perceba uma oportunidade que antes passava despercebida. Essa ação não vem do desespero, vem da inspiração. E é essa diferença que separa o esforço vazio da ação criadora. Quando você vive o fim internamente, o mundo externo se reorganiza, mas também reorganiza você. Sua mente passa a perceber oportunidades alinhadas, sua intuição fica mais clara, seus passos se tornam mais precisos. É como se você começasse a dançar no ritmo da nova realidade. Agora perceba algo. A ação inspirada quase nunca parece forçada. Ela surge como um desejo natural, um impulso leve, uma vontade de fazer. Não é acompanhada de medo paralisante, mas de entusiasmo. Muitas vezes, você olha para trás e percebe que tomou decisões sem nem perceber que estava sendo guiado. Essa é a ação certa. E aqui está o ponto crucial. Você não precisa planejar cada detalhe. Sua mente consciente não é capaz de prever todos os caminhos, mas o estado assumido atrai exatamente os meios necessários. Sua única tarefa é permanecer no fim e responder aos impulsos que surgem. Pense em quantas vezes você já teve uma intuição forte e ignorou, e depois percebeu que aquela era a direção certa. Esse é o subconsciente guiando você. Quando você aprende a confiar mais no silêncio da sua imaginação do que no barulho da dúvida, começa a viver uma vida em fluxo. E como diferenciar ação inspirada de ação ansiosa? Simples. Observe a energia. A ação inspirada traz paz, mesmo que o desafio seja grande. A ação ansiosa traz medo e exaustão. Se o que você está prestes a fazer gera tensão, talvez seja a mente tentando forçar. Se gera confiança, é o subconsciente conduzindo. Agora quero compartilhar uma técnica prática para alinhar ação e imaginação. Todas as manhãs, antes de começar o dia, feche os olhos por alguns minutos. Reviva a cena do fim realizado. Sinta como se já fosse verdade. Depois pergunte a si mesmo: se eu já fosse essa pessoa, o que faria hoje? Espere em silêncio. Muitas vezes, a resposta virá como uma ideia simples, uma pequena decisão. Siga essa ideia. Essa é a ação inspirada do dia. Não subestime os pequenos passos. A mente gosta de imaginar que as grandes mudanças virão de eventos espetaculares, mas quase sempre são os pequenos ajustes diários que abrem portas. Uma conversa, um e-mail, um sim dito no momento certo. O mundo se reorganiza em detalhes, não apenas em grandes saltos. E aqui está algo poderoso. Muitas vezes a ação inspirada é simplesmente não agir. Sim, há momentos em que a maior demonstração de fé é esperar, porque a mente ansiosa quer fazer algo o tempo todo, mesmo sem clareza. Mas quando você confia no fim, sabe quando agir e sabe quando permanecer em silêncio. Esse equilíbrio é fundamental. Lembre-se, você não está tentando criar algo que não existe. Você está se movendo em direção ao que já está concluído no invisível. A ação inspirada é apenas o reflexo do estado assumido. Outro detalhe importante: não confunda movimento com progresso. Há pessoas que estão sempre ocupadas, mas nunca avançam, porque suas ações nascem do estado de falta. Elas correm em círculos, tentando preencher um vazio interno. A verdadeira transformação acontece quando a ação nasce da certeza interna. Agora quero que você faça uma reflexão. Pense em uma área da sua vida
que gostaria de transformar. Imagine que já está vivendo o fim nessa área. Agora pergunte: que decisão eu tomaria hoje se essa fosse minha realidade? Anote a resposta. Talvez seja algo simples, talvez seja algo ousado. O importante é perceber que o estado interno muda completamente a qualidade das ações externas. E aqui vai um alerta. Não espere estar totalmente sem medo para agir. A ação inspirada pode vir acompanhada de certo desconforto, porque ela expande seus limites. A diferença é que esse desconforto vem misturado com entusiasmo. É como a sensação de frio na barriga antes de algo grandioso. Não é medo que paralisa, é energia que impulsiona. Outro ponto. Às vezes a ação inspirada parece ilógica. Ela não segue a lógica comum, mas faz sentido internamente. É nesses momentos que você precisa confiar mais na intuição do que na razão. Muitas das maiores conquistas da humanidade nasceram de ações aparentemente irracionais, mas que estavam alinhadas com uma visão interna clara. No próximo bloco, vamos falar justamente sobre confiança. Porque sem confiança, nenhuma técnica funciona. Você pode imaginar, repetir, tentar agir, mas se não confiar verdadeiramente, vai sabotar o processo. A confiança é o cimento que mantém todas as peças unidas. Por enquanto, guarde esta verdade. A ação não cria, ela confirma. O que cria é o estado assumido. Mas a ação inspirada é a ponte pela qual você atravessa até viver fisicamente aquilo que já viveu internamente. Então pergunto: você está agindo a partir da falta, tentando forçar resultados? Ou está agindo a partir da abundância, permitindo que o fim já assumido conduza seus passos? Nos blocos anteriores, você já descobriu como assumir estados, como repetir até gravar, como imaginar de forma vívida, como lidar com o tempo e até como agir a partir da inspiração. Agora precisamos falar sobre a fundação que sustenta tudo isso: a confiança. Sem confiança, qualquer técnica se torna apenas um exercício vazio. Você pode imaginar cenas, repetir frases, tentar viver o fim, mas se internamente ainda duvida, você mina o processo. A confiança é o que sela o estado. É o que faz com que a mente pare de oscilar entre "será que vai dar certo?" e "eu sei que já é meu". Neville Goddard dizia: a fé é lealdade ao estado assumido. Isso significa que confiança não é esperar por sinais externos, mas permanecer fiel internamente, mesmo quando nada lá fora parece confirmar. É exatamente nessa fidelidade silenciosa que o impossível se torna inevitável. E aqui está o detalhe. Confiança não é ausência total de dúvida. É escolha consciente de acreditar mesmo quando a dúvida aparece. É levantar-se todos os dias e decidir sustentar o fim, mesmo que a mente racional diga o contrário. É como segurar uma tocha no meio da escuridão, sabendo que a luz é suficiente para guiar, mesmo que você não veja o caminho inteiro. Pense em quantas vezes você já desistiu de algo porque parecia demorar. A dúvida sussurra: se fosse para acontecer, já teria acontecido. E você cede, volta ao velho estado, e assim recomeça o ciclo. A confiança é justamente o oposto. É permanecer quando nada parece acontecer. É essa firmeza que faz a diferença entre os que desistem e os que colhem. Mas como cultivar confiança? Existem alguns princípios que tornam esse processo mais leve. O primeiro é entender que não existe falha. Muitas pessoas têm medo de errar a técnica, como se fosse possível imaginar da maneira incorreta. Mas não existe erro. Tudo o que você faz na imaginação deixa uma impressão, algumas mais fortes, outras mais fracas. Mas nenhuma é desperdiçada. Essa compreensão já tira um peso enorme. Você não precisa ser perfeito, precisa apenas persistir. O segundo é lembrar-se de experiências passadas. Todos nós já vivemos momentos em que algo parecia impossível, e ainda assim aconteceu. Traga essas memórias à mente sempre que a dúvida surgir. Use o passado como prova de que a vida é capaz de surpreender. O terceiro é criar pequenos experimentos. Em vez de começar apenas com desejos grandiosos, escolha algo simples para manifestar. Pode ser uma ligação inesperada,
um gesto de gentileza, uma coincidência. Esses pequenos resultados reforçam a confiança e preparam sua mente para aceitar que desejos maiores também são possíveis. E o quarto é cultivar silêncio. O excesso de barulho mental alimenta a dúvida. Quando você aprende a acalmar a mente, mesmo por alguns minutos, a confiança floresce naturalmente. Técnicas de respiração, meditação ou simplesmente alguns instantes de contemplação podem ajudar. Agora, aqui está um ponto crucial. Confiança não é apenas acreditar que algo vai acontecer. É acreditar que já aconteceu, mesmo que ainda não seja visível. Esse é o verdadeiro salto. Não é pensar, um dia vou ter, mas isso já é meu agora, porque já aceitei internamente. Essa mudança de perspectiva dissolve a ansiedade e traz paz. E essa paz é o maior sinal de que você realmente confiou. Quando você chega ao ponto de não precisar mais buscar sinais, quando consegue descansar no estado assumido, é porque finalmente selou a criação. O descanso é fé em ação. Quero propor um exercício simples para você praticar hoje. Feche os olhos. Imagine seu desejo já realizado. Entre na cena como se fosse presente. Agora, em vez de se preocupar em repetir muitas vezes, apenas descanse na sensação. Sinta como se não houvesse nada mais a fazer. Permaneça alguns minutos nesse estado de tranquilidade. Esse descanso é o que chamamos de confiança ativa. Outra forma de fortalecer a confiança é usar afirmações de identidade. Em vez de dizer eu vou conseguir, diga eu já sou. Em vez de afirmar eu espero que aconteça, diga isso já é meu. As palavras moldam estados, e estados moldam realidades. E aqui está algo que você precisa entender. A confiança não precisa ser ruidosa. Não é sobre gritar ao mundo, mas sobre carregar em silêncio uma certeza inabalável. Muitas vezes, os maiores criadores parecem calmos, até mesmo indiferentes, mas por dentro sustentam uma convicção tão firme que nada pode abalar. No entanto, quero deixar claro, confiança não significa acomodação. Não significa cruzar os braços e esperar. Significa agir a partir de um lugar interno de certeza. Você não age para conseguir. Você age porque já tem. Essa diferença muda tudo. Lembre-se, confiança é prática. Não é algo que você conquista de uma vez por todas, mas algo que cultiva diariamente. A cada vez que a dúvida surge e você escolhe sustentar o fim, sua confiança cresce. É como fortalecer um músculo. E mais, não confunda confiança com arrogância. Arrogância é tentar impor algo ao mundo externo. Confiança é simplesmente saber que o mundo já está respondendo ao seu estado interno. Uma nasce do ego, a outra nasce da consciência. Agora imagine como seria viver sua vida a partir de uma confiança constante. Acordar todas as manhãs sabendo que o que deseja já é seu, mesmo sem provas externas. Viver com tranquilidade, sem desespero, sem correria. Apenas fluindo com a certeza silenciosa de que tudo está se alinhando. Essa é a verdadeira liberdade. E sabe o que acontece quando você alcança esse nível de confiança? Você se torna inabalável. Nada lá fora consegue derrubar você. Circunstâncias contrárias podem até surgir, mas você as enxerga como ilusões temporárias. Não se deixa enganar. Permanece fiel ao fim. E, inevitavelmente, o mundo externo cede. No próximo bloco, vamos falar sobre a culminação de todo esse processo. Como unir identidade, repetição, imaginação, tempo, ação e confiança em um estilo de vida permanente. Porque não se trata apenas de usar técnicas por alguns dias, mas de viver diariamente a consciência de que você é o criador da sua realidade. Esse é o ponto final da jornada. Por enquanto, guarde esta certeza. Confiança é lealdade silenciosa ao fim. Quanto mais você a cultiva, mais rápido o invisível se torna visível. Então pergunto, você está disposto a confiar no invisível até que ele se torne inevitável? Tudo o que percorremos até aqui, identidade, estados, repetição, imaginação vívida, tempo, ação inspirada e confiança, não foi apenas teoria. Foi um mapa
um mapa para você retomar o poder criador que sempre esteve em suas mãos. Agora é o momento de integrar tudo isso em um estilo de vida. Porque não se trata de praticar por alguns dias, sentir-se inspirado e depois voltar ao velho padrão. Trata-se de decidir que, a partir de agora, você viverá consciente de que é o criador da sua realidade. Esse é o verdadeiro significado de viva o fim. Viver diariamente como se o resultado desejado já fosse presente. E aqui está a chave final: consistência. Não basta compreender intelectualmente, não basta aplicar de vez em quando. É a repetição diária, é a lealdade constante ao fim que transforma a mente em uma nova identidade estável. E quando sua identidade muda, o mundo externo não tem escolha a não ser refletir. Quero que você imagine sua vida daqui a um ano se aplicar tudo o que aprendeu até aqui. Imagine como estariam suas finanças, seus relacionamentos, sua saúde, seu propósito. Imagine acordar todos os dias, não com medo do futuro, mas com gratidão pelo presente e entusiasmo pelo que já é seu no invisível. Essa não é uma visão distante. Essa pode ser a sua realidade a partir de agora. Mas é preciso decisão. Muitas pessoas ouviram as mesmas verdades que você ouviu aqui, mas continuaram vivendo no piloto automático. E com o tempo, nada mudou. Por quê? Porque não decidiram de verdade. Não assumiram um compromisso consigo mesmas. Então eu pergunto diretamente a você: até quando vai adiar a vida que deseja viver? Até quando vai se deixar enganar pelas circunstâncias externas? Até quando vai repetir os velhos padrões? A hora é agora. O poder está em você. O mundo externo é apenas um espelho. E a imagem que ele vai refletir depende do estado que você escolhe assumir hoje. Neville dizia: você é livre para escolher o estado ao qual permanecer fiel. Isso significa que não há destino fixo, não há prisão eterna. Você pode escolher, a cada instante, viver o fim que deseja. Essa é a sua liberdade. Mas, como toda liberdade, exige responsabilidade. Porque se você não escolhe conscientemente, acaba repetindo inconscientemente os estados antigos. E assim, a vida se repete em ciclos de medo, escassez e frustração. Chegou a hora de quebrar esse ciclo. Chegou a hora de assumir sua verdadeira identidade. Chegou a hora de decidir que, a partir de hoje, você vai viver o fim. E aqui está o seu plano. Todas as noites antes de dormir, escolha uma cena curta que represente seu desejo realizado. Entre nela com emoção, repita até adormecer. Durante o dia, vigie seu diálogo interno. Quando perceber frases de escassez, troque imediatamente por frases de abundância. Pratique a imaginação vívida. Use os sentidos internos para dar vida às suas cenas. Quanto mais real, mais poderoso. Sustente a confiança. Quando a dúvida surgir, escolha acreditar. Relembre-se: a fé é lealdade ao estado assumido. Haja inspirado. Siga os impulsos naturais que surgirem. Não force. Permita que a ação seja um reflexo da certeza, não do medo. Seja consistente. Não pare no meio do caminho. Cada repetição fortalece a nova identidade. Esse é o estilo de vida de quem vive o fim. Não é sobre técnicas isoladas. É sobre se tornar uma nova pessoa internamente, até que o externo não tenha escolha a não ser refletir. Agora quero falar com você de forma ainda mais direta. Se essa mensagem tocou você, se você sentiu que essas palavras ressoaram em sua alma, não deixe passar em branco. Tome uma atitude agora. Declare nos comentários: eu escolho viver o fim hoje. Escreva essa frase como sua decisão pública, como um selo simbólico. Esse simples ato não é apenas engajamento. É um comando ao seu subconsciente. É você dizendo: chega de adiar, eu decido agora. E mais, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Seja um canal de transformação. Às vezes, uma única mensagem pode acender a chama que muda uma vida inteira. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora. Este espaço existe para lembrar você todos os dias de que o poder está em sua consciência. Aqui,
você será constantemente lembrado a sustentar o fim, a viver o estado, a não se deixar enganar pelas aparências. E se você quer ir além, mergulhar mais fundo, acompanhe os próximos conteúdos. Vamos continuar juntos nessa jornada, explorando cada detalhe da lei da consciência, para que você não apenas aprenda, mas viva isso de forma prática e permanente. Porque o mundo precisa de pessoas despertas, conscientes, criadoras. O mundo precisa de você vivendo o fim. Então, repito, escreva agora nos comentários: eu escolho viver o fim hoje. E sinta como essa decisão muda sua energia imediatamente. Durma esta noite com essa frase em sua mente. Acorde amanhã, lembrando-se dela. E mantenha-a viva em cada decisão, em cada pensamento, em cada emoção. Esse é o momento de virar a chave. Esse é o momento de parar de esperar. Esse é o momento de viver. Porque a vida não responde ao que você deseja. Ela responde ao que você já aceitou ser. E a partir de hoje, você já aceitou ser o criador consciente da sua realidade. Viva o fim.